Boa noite, herdeiros e herdeiras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que nós passamos na nossa vida, né? A Bíblia nos diz, né, Cristo deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições, assim como ele teve, mas nós temos que ter bom ânimo, porque nós venceremos assim como ele venceu. Amém? Então, olha, o que eu quero dizer para vocês hoje? Cristo, quando ele veio para a terra, ele se fez homem, ele sofreu piadinhas, né? As pessoas tiravam sarro dele, bateram nele. Tinha amigo dele que andava com ele, chegou um dia e falou, não, eu não conheço ele. Outros venderam ele. Então ele teve muitas dificuldades enquanto ele estava aqui, mas ele nunca desistiu, porque ele sabia que tinha algo muito maior e muito melhor para ele no fim, tá? Então não se esqueçam dessa palavra, né? Que ele disse a nós, olha, eu digo isso a vocês para que vocês tenham paz em mim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, tá? Então, na vida nós teremos muitas dificuldades, mas nós devemos permanecer firmes em Cristo, devemos orar, chama o papai, chama a mamãe para orar, pede a ajuda deles, conversa com eles em casa, aproveita esse tempo que você está aí, nesse isolamento social, nesse distanciamento, e ora com o papai e com a mamãe, fala, pai, mãe, na hora de almoçar, na hora de jantar, a hora que você acordar, você acorda e fala, Jesus, muito obrigado pelo dia, né, que o Senhor me dê um dia abençoado, né, e me dê forças para vencer qualquer coisa. Eu sei que tá ruim, a gente não pode sair para brincar, a gente não tá podendo ir na praça, mas calma, logo, logo tudo isso vai passar. Tá? Então fiquem firmes. Nós vamos fazer agora uma dinâmica, uma brincadeira, para vocês entenderem um pouco de como é a nossa vida no dia a dia. Então eu quero chamar aqui a Elisa para começar a brincar. Então, ó, na vida é assim que funciona. Quando a gente tá lá tranquilo, a gente tá bem, tá feliz, nada atrapalha a gente. A partir do momento que você fala, Jesus, eu vou caminhar com o Senhor, pode passar, Elisa, vai ver que vai ter muitas dificuldades, ó. Vai ter coleguinha na escola que vai te machucar, que vai fazer piadinha, vai falar você não consegue. Vai ter vezes que você vai ficar dodói, né? Vai ter vezes que você vai tá triste, mas permanece, continua, você vai conseguir. Olha lá, viu? É assim com Jesus, você vai ter que ir desviando das coisas ruins. Agora o nosso próximo coleguinha, você vai ter que fazer o seguinte, vamos dificultar um pouquinho, você não vai poder passar por lá, por aquele lado, você vai ter que passar por desse lado aqui agora, nessa beirada, pode vir. Então muitas vezes o papai vai estar doente e não vai ter condições, é você que vai ter que orar por ele. Vai ter vezes que a prova na escola, você vai falar, eu não estou entendendo, você vai ter que estudar um pouquinho mais, né? Então você tem que estar sempre firme, orando e buscando a Deus. Continua, vai ser difícil, vai ter momentos que você vai estar lá no chão, sofrendo, mas tem momentos que você vai subir, você vai vencer. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo por nós. Amém? Isso, vem aqui os dois agora, né? Nós queremos dizer o seguinte. Em Romanos, a palavra diz que nada se compara, né, com o que nós teremos lá em Cristo. Né? Olha lá para a câmera, tá todo mundo olhando a gente. As crianças, dá um tchauzinho para todas as crianças que estão em casa. A Bíblia fala lá em Romanos que as aflições que nós passamos aqui na terra não se compara com as maravilhas, com as coisas grandiosas que Deus tem para nós. Então, quando você passa as dificuldades, né, do nosso dia a dia, as aflições, as tristezas, as doenças, às vezes o papai e a mamãe não vai estar bem, você continuar orando, quando Jesus vir nos buscar, nós vamos morar lá no céu, na eternidade, na glória, um lugar lindo. A Bíblia fala que olhos não viram, né, o coração ainda não consegue imaginar as coisas lindas que tem lá no céu, né? Então, no final da nossa vida, né, nós viveremos com Cristo, né? Isso é de muita alegria para nós, não é? Permaneceremos firmes? Então fala alguma coisa para as crianças, fala, fiquem firmes, Deus abençoe vocês. Fique firme, ore bastante. O que você tem para falar para as crianças? Fique firme e sempre fique em casa. É isso aí, fique em casa nesse momento que logo logo nós estaremos aqui na igreja todos juntos, esperando vocês para nossas aulas, nós teremos nossos eventos, então Deus abençoe vocês, fiquem com Deus em nome de Jesus, amém!
Boa noite, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui, domingo, 26 de abril, 19 horas, iniciando mais um bate-papo com você, mais uma palavra com você. Quero que você fique atento que Deus vai falar com você nesta noite. Deus vai trazer para você uma revelação do alto para as nossas vidas, para os nossos conflitos, para os nossos dilemas, para os nossos medos, enfim, aquilo que nos cerca no nosso dia a dia. Eu chamo isso de vida cristã normal, né? Como usar as ferramentas de Deus, né? Usar os benefícios do Evangelho no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu gostaria que você tivesse muito atento, ficasse comigo agora, nesses próximos minutos, e a gente vai desenvolver então um entendimento para nos edificar, para nos treinar a viver esse momento com graça, com sabedoria, pedindo discernimento, né? Como diz lá a Bíblia, a tribo de Issacar, né? Era uma tribo que discernia os tempos, né? Guerreia, não guerreia, avança, volta. Então, nós precisamos nesse momento, né, de crise mundial, crise financeira, crise na saúde, de discernimento, de sabedoria, de motivação, de entusiasmo, né, para enfrentar esse momento, né? Eu lembro que certa vez eu ouvi alguém dizer que a palavra entusiasmo significa Deus dentro. E hoje eu queria dizer para você que não importa o que você está passando, o que você está vivendo, você tem um Deus dentro de você que pode fazer tudo mudar em questão de segundo, milésimo de segundo. Tudo pode mudar para você. Anime o seu coração, né? Firme a sua fé no Cristo, na palavra de Deus. E vamos agora viajar um pouco, né, nessa revelação, nesse entendimento que o Senhor vai trazer para nós nesses próximos minutos. Eu quero aqui, desde já, agradecer toda a igreja Sede Fome, a igreja a qual eu pastoreio há quase 20 anos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quero dizer a minha alegria de ter, né, nesse momento agora, todos juntos, unidos, mesmo que fisicamente, geograficamente, mas todos em suas casas, adorando, servindo, crendo e participando junto conosco. Deus abençoe você, que o Senhor abençoe cada um. Uma palavra aqui do pastor Silvano para toda a família Sede Fome, e com certeza essa palavra minha vai atingir outras pessoas. Você, não importa onde você está, talvez você está agora numa situação difícil, no hospital, talvez alguém da sua família está enfrentando essa pandemia, atingiu alguém que você ama, alguém perto de você, alguém que você gosta, talvez você está num momento financeiro difícil. Eu quero dizer, não importa como está a tua situação, não importa aquilo que cerca você, a adversidade. Eu quero dizer, Deus é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, assim, fique firme, olhe para o alto, o teu socorro virá do Senhor. Firme-se nas coisas do alto, pense nas coisas do alto. Eu tenho falado isso toda a mensagem, para que você não caia em desespero, né? Que você não se desespere. A desesperança é quando você deixa de esperar. Eu quero dizer hoje para você, continue esperando, porque aquele que fez a promessa é fiel. Maravilha? Então vamos lá, hoje eu queria falar um pouco com você sobre leis, princípios espirituais, né? Como que Deus trabalha dentro do nosso coração, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre Romanos, o capítulo 7, alguns versículos do capítulo 8, nós vamos dar uma viajada aqui na palavra de Deus, para entender os nossos conflitos, que provavelmente não são diferentes dos conflitos que o apóstolo Paulo teve ali na carta aos Romanos. Então quero que você vá comigo, primeiro no capítulo 7 do livro de Romanos, ali a partir do verso 14, eu vou ler com você. Diz assim, ó: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Versículo 14. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja bem as palavras do apóstolo Paulo, né? Aqui no versículo 15. Nem mesmo compreendo o meu mesmo modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Grava esse versículo que depois nós vamos compartilhar algo lá na frente sobre ele, tá bom? Aí ele continua dizendo, ó: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, se faço o que eu não quero, o meu querer, eu consinto que a lei é boa, né? Porque a lei é contra o meu querer. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que interessante, na minha carne não habita bem nenhum. Eu carnal, você carnal, não temos nada
de bom em nós, bem nenhum habita em nós, né? Talvez seja por isso que Jesus, quando questionaram ele, falou, bom mestre, né? Jesus estava ali como homem, ele diz assim, bom é meu Pai que está no céu, né? Então, esse entendimento de que em nós não habita bem nenhum, no nosso ser carnal, humano e terreno, Paulo falava, em mim não habita bem nenhum. Grava bastante isso para a gente meditar um pouco mais nisso aí. Pois o querer o bem está em mim. O querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Por causa que nós somos vendidos para o pecado. Então, o pecado nos governa, o pecado nos direciona. Então, por mais que eu consinta com a minha mente que a lei é boa, eu não consigo realizar o querer, o efetuar, o finalizar, não acontece. E às vezes acaba que a gente acaba cometendo o mal. Não sei se você já passou por isso, né? Todos nós temos uma mente, uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é correto, de amar, de perdoar, de ajudar, de fazer o bem, de não invejar, de não sermos, murmuradores, mas você já se viu em um momento de decisão, de reação, você sendo exatamente aquilo que você não gostaria de ser? No trato com a esposa, no trato com os filhos, né? Quando lidamos com as autoridades. Eu não sei se você vive esse conflito. Eu vivo ele quase todos os dias, né? O meu ser, o meu homem natural, é conflitando, se opondo o tempo todo ao meu homem espiritual. E hoje nós queremos juntos aqui construir uma ideia, construir um entendimento para que a gente possa, de fato, responder mais, né, aquilo que Deus tem ao homem espiritual. Então é isso que Paulo está falando aqui, e ele vai terminar ali esse capítulo 7, você vai ver no 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que frase forte, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja que conflito, né? Então eu queria só fazer aqui uma comparação. Nós estamos falando de uma lei, né, de uma lei falada, a palavra falada, escrita que nós temos, que é a Bíblia, né, o manual do homem, a gente fala que é o manual de instrução, então isso não falha. Se você fizer tudo que está ali, você vai viver com certeza algo bom. Mas a nossa condição do pecado, como nascemos, como fomos gerados, a gente não consegue obedecer essa lei. A gente não consegue estar debaixo dela e seguir ela. Entendeu? Então por isso que Paulo entra em desespero. Como eu entro em alguns momentos e você deve entrar. Puxa vida, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, mas eu não faço. O meu efetuar não condiz com aquilo que a minha mente, a minha consciência acredita que é o certo. Então eu queria dizer para você que a luta de Paulo, né, é a minha luta, é a sua luta, é a nossa luta. A gente às vezes não consegue fazer o bem que gostaríamos de fazer. Mas a palavra de Deus sempre tem uma saída para nós. Então aqui eu estou falando de dois princípios, né? O primeiro princípio é a lei, que seria como se fosse um padrão divino, não é verdade? Você pega ali os 10 mandamentos, você pega ali, né, o Pentateuco, ali existe um padrão divino para que nós venhamos nos encaixar. Mas a nossa condição humana, né, a nossa natureza humana não nos deixa, né, viver dentro desse padrão. Por isso que Paulo ali fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez seja a mesma palavra que eu falo hoje. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas, então duas leis. A primeira lei é a lei, a segunda é a lei da mente, da consciência, que você entende que isso deve ser feito. Aqui tem algumas leis aqui intrínsecas nesses capítulos 7 e 8 de Romanos. Mas quando você vira a Bíblia, né? Você vai ver que o Romanos, do capítulo 8, no próximo capítulo, que ele fala aqui, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que revelação no capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu querido, você está em Cristo, você vê que é um lugar, é uma posição. Agora eu não estou mais escravo do pecado, eu não sou mais dominado, eu não sou mais, vamos dizer, alimentado, eu estou num outro lugar agora, eu estou em Cristo Jesus, na pessoa dele, e então nada mais pode me condenar, né? E aí no versículo 2 ele diz o quê? Romanos 8:2, né? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que agora nós estamos falando de mais duas leis, né? Tem a lei perfeita, que é a lei
de Deus, né? Um padrão divino para nós. Aí tem a nossa consciência. Quando Deus cria o homem, ele sopra o espírito de vida no homem, né? E aquilo faz você ter consciência do certo e do errado, mesmo não conseguindo cumprir. Aí vem a lei, né, do pecado e da morte, que é a lei que nos aprisionou, né, nessa terra e na morte. E aí a Bíblia fala que tem a lei de Cristo, que é a lei do Espírito da vida. E é isso que eu queria conversar com você hoje que está me ouvindo. Esse conflito que você tem, que eu tenho, nós precisamos de acessar, nós precisamos entender, nós precisamos viver isso, crer nisso e então fazer com que a lei do Espírito da vida nos faça vencer, né, o pecado e a morte que tão de perto nos assedia, não é verdade? Essa condição humana, esse conflito, essa oposição diária que temos entre, né, a carne e o espírito. Como fazer com que o espírito governe? Como fazer com que, de fato, a gente possa efetuar o querer de Deus, né? Então eu queria, só para a gente continuar, eu disse que a gente ia falar, se você for em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, se você quiser acompanhar aí, veja que interessante o que diz ali em Filipenses, no 2, né? No verso 12. Filipenses capítulo 2, vai falar sobre o querer e o efetuar. Deixa eu ver se eu anotei aqui, 2,13. Filipenses 2,13, Paulo diz assim ali aos Filipenses, ó, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que interessante. Quando eu falo que o querer o bem está em mim, mas não o efetuar, veja que tem um conflito, é em mim que está o querer. E logo eu não o efetuo. Então, da onde deve vir o querer o bem? De Deus. De Deus vem o querer e de Deus vem o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. Olha que lindo isso. Isso é uma revelação, você está me entendendo? Quando ali em Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos pedir como convém, é isso que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Às vezes o querer o bem que você quer, o querer o bem que eu quero, é o meu querer, é o seu querer. E por isso não tem como efetuar, porque o meu querer e o seu querer está contaminado com a lei do pecado e da morte. Então agora nós temos que acessar uma nova lei, nós temos que viver dentro de uma nova perspectiva, a lei do Espírito e da vida. Então o nosso Deus, segundo a sua boa vontade, ele vai produzir o querer em você e o efetuar também vai ser dele. E aí vai ser segundo o melhor de Deus para mim, para você, para a comunidade, para a sua família, para a sua cidade, para a sua nação e para toda a terra. Vai experimentar, né, o espírito da vida. Então, nesse tempo agora que nós estamos vivendo de pandemia, de crise mundial, eu queria desafiar você a acessar a lei do espírito e da vida. Eu queria dizer, o que é essa lei, pastor? Eu queria que eu e você hoje pudéssemos adentrar num âmbito espiritual. Eu queria que nós pudéssemos hoje trazer essa revelação para nós, já que nós entendemos as leis, os princípios, e porque às vezes a gente não consegue vencer o conflito. Eu queria que você saísse com clareza hoje, desse momento que eu estou vivendo com você agora, sobre eu preciso vencer esses conflitos, eu preciso de fato praticar o bem, eu preciso de fato realizar o querer e o fazer de Deus na minha vida, na minha história, no meu casamento, na minha empresa, o que eu sou, na minha saúde, na minha nação, o querer, não é verdade? E o efetuar de Deus. E isso é só através da lei do Espírito e da vida. E aí eu queria dizer para você o que é esse Espírito. O que é esse Espírito que o pastor tanto está falando? O que é esse Espírito de vida que o pastor tanto está falando? Veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra Espírito, né, do grego, ela vem de pneuma. Pneuma, que é pneumático, né, de ar, de pneu, é o ar. Ele é o ar. Você veja que é muito interessante que quando a Bíblia fala que quando o mundo foi criado, ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que interessante, o Espírito de Deus pairava e havia trevas sobre a face, né? O Espírito estava ali, o Espírito já estava governando. Aí quando você vai lá, né,
em Atos dos Apóstolos, o que fala? Fala que um vento impetuoso, também um vento, ó, pairava, um vento impetuoso, como um vento, desceu o Espírito e todos, né, passaram a falar em outras línguas. Veja que interessante. E lá em Atos 1:8, quando ele fala assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o pneuma, a descer sobre vós o Espírito Santo, né? E recebereis poder para ser testemunha. Testemunha é o quê? De um Deus bom, de um Deus de amor, de um Deus de justiça. Então eu quero dizer para mim e para você, nesse tempo de crise, nós precisamos acessar a lei do Espírito e da vida, o pneuma. E quando a gente recebe esse Espírito, a gente começa a andar numa outra dimensão, né? A gente vence a lei que me prende no pecado, a lei que me prende na terra, a lei que me prende no medo, a lei que me prende na insegurança, a lei que me prende na depressão, a lei que me prende na enfermidade, a lei que me prende na crise financeira, a lei que me prende na religião, a lei que me prende no engano. Quando eu acesso o pneuma, quando o Espírito da vida entra em você, ele sopra, você acessa um novo nível, um novo lugar. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, é tempo de acessar o pneuma, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E veja, eu acho muito interessante você ir para a palavra de Deus, quando Jesus ali vai orar pelos discípulos, vai falar que ele sopra o Espírito sobre eles, para que eles possam o quê? Andar numa nova dimensão, andar num novo entendimento. E eu quero que você que está me ouvindo entenda isso. Você pode andar no novo nível, no novo entendimento, você pode sair de baixo da lei do pecado e da morte, da lei que te prende na terra, da lei que te deixa como pó, mas existe um Espírito que foi soprado, e ele é o quê? A Bíblia fala que pneuma, ele é alma vivificante, né? Ele é vivo, ele vivifica, ele te dá animosidade, ele te dá ânimo, ele te dá alegria, ele é algo que anima, que vivifica, e é esse Espírito, é o Espírito da vida, é o que tem que hoje prevalecer, para que a gente possa então vencer, né? E viver o querer e o efetuar de Deus na nossa história, na nossa vida e na nossa família. Ok? Então lembre-se disso, é o Espírito da vida, é o pneuma, é o Espírito que vence, é o Espírito que te faz andar sobre, acima da lei do pecado e da morte, acima da condição humana, acima do terreno, acima do natural. Você já não está mais, vamos dizer, vendido à carne. Você não está mais vendido aos seus desejos carnais. Você começa a ser um homem e uma mulher espiritual. Eu queria hoje dizer para você, assim, uma revelação de Deus para nós também. Veja comigo em Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 17. Olha que interessante, Gálatas capítulo 5, ali no verso 17, fala assim, ó, porque a carne milita contra o Espírito. Veja que interessante, a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma luta, eles militam, uma guerra, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que, de novo, a carne não quer que você cumpra o querer de Deus, o querer do Espírito da vida, né? Aí o verso 18 é muito interessante. Olha que interessante, fala assim, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, você já não está mais sob a lei. Você não está debaixo de uma lei que te domina, que te governa. Você está sobre o Espírito. Você começa a quebrar essa lei que quer te deixar no carnal, no terreno e no humano. Se você continuar, ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu queria hoje só orientar você, que fala assim, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito, e veja que interessante, que não tem aqui no fruto a fé. A fé não está aqui como fruto do Espírito. Por quê? Porque a fé é eu e você que temos que depositar ela. É eu e você que temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível um relacionamento com Deus. Então a palavra para mim e para você hoje é que você precisa ter fé. Fé para esperar o milagre. Fé para experimentar os fatos e que você não está vendo. Fé para esperar, ter certeza, esperando que Deus vai nos socorrer nesse tempo e nesse momento que nós estamos vivendo. Então,
a fé não é um fruto do Espírito. A fé é que vai fazer você produzir todos os frutos do Espírito. E então, é o que eu estou dizendo, a lei do Espírito da vida vai prevalecer aonde você estiver, no seu trabalho, no seu casamento, na igreja, na sociedade, você como profissional liberal, porque você crê. Você acredita, você depositou a tua confiança, você espera em Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. A lei do Espírito da vida, o pneuma, né? O vento de Deus, o soprar de Deus. Eu queria agora encerrar com você, criando um entendimento para você, no teu espírito, para que você saia fortalecido desse momento aqui, para que você saia diferente. Veja comigo aqui, eu peguei aqui um estudo sobre a lei da gravidade. A lei da gravidade, essa é uma lei universal. Todos nós sabemos que não tem como você fugir da lei da gravidade, né? Se eu pegar essa caneta e soltar, ó, ela vai cair. Não tem como ela não cair, porque tem uma lei que joga tudo para a terra. Tem uma lei que diz que tudo que tiver aqui vai cair. Concorda? Só que essa lei, né, no que diz respeito à humanidade, ela foi vencida, né? E aqui eu peguei uns dados de um homem, tem um princípio chamado princípio de Bernoulli. Daniel Bernoulli é um suíço, e esse homem criou aquela lei dos fluidos. Ele fez um estudo, né? Que quando você coloca uma água, por exemplo, numa mangueira, e vem uma quantidade, e você reduz aquela pressão, faz com que aquilo tenha uma velocidade muito grande. E através desse estudo do princípio de Bernoulli, o que aconteceu? O homem então vence a gravidade. Por isso que o avião, ele vai, é nesse princípio que se criou, né, o homem vencer a gravidade. E ele, quando atinge uma velocidade, ele se desprende da terra e ele vai pelo ar. É a mesma coisa que acontece conosco, né? Veja bem, eu vou ler com você, ó, João capítulo 7, veja comigo João capítulo 7, Jesus ali, quando ele está no finalzinho do ministério dele, ali você vai ler o versículo, a partir do versículo 37, olha aqui, ó. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se tem alguém sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fazer o quê? Fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios. Está vendo o espírito do fluido? É de dentro de nós, vai fluir rios de água viva. É isso que Jesus disse aqui. Isto ele disse com respeito ao espírito, ao pneuma, ao ar, ao sopro de vida, ao sopro de poder, ao sopro de glória que nós haveríamos de receber. Os que nele crescem, os que têm fé, vão receber, né, um espírito, um pneuma, um sopro, e deles vai fluir a água, e eles vão romper a lei da gravidade, a lei carnal, a lei humana, a lei que nos prende na terra, no medo. É isso que Jesus está falando. Eles vão fluir águas de dentro dele, de dentro de você. Existe uma água viva, existe um poder sobrenatural, existe uma fé sobrenatural. E Jesus estava dizendo isso, ó, até aquele momento não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Meu irmão, no momento em que Jesus disse, está consumado, agora eu vou ser glorificado com o meu Pai, nós recebemos então o Espírito. Por isso que ele disse, não deixai Jerusalém, aguardai-vos até que do alto sejais recebereis poder, ao descer sobre vós o quê? O pneuma, o Espírito da vida, o sopro da vida, que vai fazer o que com você? Ele vai fazer você como essa lei faz com o avião, faz você se desprender da terra, faz você se desprender do entendimento humano, da revelação rasa, terrena, carnal, que tem feito nós ficarmos amedrontados, com medo. O pneuma, o Espírito, faz você viver na mente, numa outra dimensão em Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, creia no Espírito, alimenta esse Espírito, sabe? Alimenta ele, viva nele, creia nele, desperte, viva no Espírito. Aqui em Gálatas ele vai dizer, ó, andai no Espírito, ou seja, andai nessa dimensão, alimentai a fé, creia, e você vai experimentar coisas sobrenaturais em Deus, sobrenaturais em Deus, que você possa despertar nesse tempo para viver numa outra dimensão, para viver num outro estágio, que é no estágio espiritual. Que esse fogo, esse ar,
essa verdade de Deus, esse sopro da vida de Deus possa se manifestar e fluir através da tua vida. Que você se agarre com Ele, que você ore com Ele. A Bíblia diz que a mente do Espírito que intercede por nós. Esse Espírito tem uma mente e ele sabe o que é o melhor para mim, o que é melhor para você. Confia no Espírito Santo, relaciona com o Espírito Santo, se envolva, deixa ele fluir através da tua vida e você vai viver numa outra dimensão. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos dessa fé, nós precisamos desse lugar em Deus. Dentro dessas leis, queridos, que nós estamos estudando sobre esse Espírito de vida, esse sopro de Deus, como eu disse ali em Romanos 8, olha que interessante ali o verso 2, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, é essa lei que te dá o livramento, é essa lei que te deixa livre da lei do pecado e da morte. E eu queria ler com você aqui o verso 11, olha o verso 11 aqui do capítulo 8, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo é que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que venceu a morte, que venceu essa lei em que todos morriam, ele agora está dentro de mim, dentro de você, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, agora está dentro de você para te dar vida, para te dar alegria, para te dar paz, para te dar uma crença de que Deus é por você. E aí no mesmo capítulo de Romanos, eu sou apaixonado aqui, ele começa a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O mesmo Romano diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. É isso que o Espírito faz, é isso que o Espírito da vida faz. Ele nos dá certeza que em meio ao caos, em meio à crise, em meio a tudo isso, Deus nos ama, Deus tem propósito nisso, Deus está mudando a minha história, a tua história, Deus está nos repaginando, Deus está nos corrigindo sim, porque Ele nos ama, porque Ele quer fazer milagre na minha vida, Ele quer fazer milagre na tua vida, Ele continua nos amando. Aí no mesmo capítulo 8, no finalzinho ele começa a dizer, através desse Espírito que nos convence da bondade de Deus, ele começa a dizer assim, no capítulo 8, né? Ele começa a dizer assim, que diremos, né? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele começa a dizer, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo que ressuscitou, o qual está à direita e também intercede, o Espírito intercede, o Filho intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Meu irmão, quem te separará do amor de Deus se o Espírito da vida está dentro de você? Ele começa a falar, será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será perigo, será espada. O que vai te separar do amor de Deus? Aí ele diz assim, em todas as coisas, no 37, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, preste atenção, está me assistindo, você, nós que estamos aqui agora conectados em Deus, nada nos separa do amor de Deus. Nada separa nós desse amor. E esse Espírito da vida, este sopro que foi colocado dentro de você, quando você creu em Jesus, quando você depositou a sua fé nele, e você precisa então agora alimentar esse Espírito. Lembra do avião? Se o avião ficar andando a 40 por hora na pista, ele não vai levantar voo. Talvez a gente olhe para muitas pessoas perto de nós que têm uma fé, que servem Jesus, mas elas não conseguem andar no Espírito. Pastor, o que é andar no Espírito? É andar segundo as ordens do Espírito. É andar na vida, é ter um casamento que o Espírito diz o como fazer e você obedece o Espírito. É ser, né, um funcionário, um patrão, onde o Espírito fala e você anda no é o quê? Na ordem dele, na direção dele, né?
naquilo que Ele está dizendo para você fazer. Isso é andar no Espírito. E quanto mais eu ando no Espírito, mais o Espírito que ele domina, ele governa. E como o avião, quanto mais ele vai dando ar para o vento, o pneuma, o Espírito, ele vai aumentando, e o vento vai vindo, até que ele sai da terra. Eu quero dizer para você, quer sair da terra? Quer andar no sobrenatural, quer viver milagre, quer sair do lugar do medo, quer sair do lugar da condenação, quer sair do lugar do vitimismo, quer sair do lugar onde tudo parece que está contra você? Alimenta o Espírito, se encha do Espírito. Não, como diz a Bíblia, não vos embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por quê? Quando você está cheio do Espírito, você fica tomado por Deus a ponto de não viver mais no âmbito terreno, mas no âmbito sobrenatural. Eu quero terminar essa mensagem dando um conselho para você. Enchei-vos do Espírito. Deixa o pneuma te encher. Você vai ser tão cheio que você vai sobrevoar as adversidades. Você vai estar acima dos medos e dos temores desse tempo presente. Encha-se do Espírito e viva acima da circunstância e das adversidades. Deus abençoe você. Deus abençoe você no nome de Jesus. E só lembrando, você que está nos acompanhando, quero deixar claro que vai estar as contas da igreja, já que você não pode vir ao templo, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Aqui embaixo da mensagem vai estar as contas, você pode dizimar, ofertar, segundo a vontade do seu coração. Obrigado, Deus abençoe você, um excelente fim de domingo.